E aí pessoal do HT Esportes, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eider Mota e hoje nós vamos falar sobre a primeira convocação da seleção brasileira nesse novo ciclo após a Copa do Mundo de 2022, em que agora o Brasil começa a sua caminhada pensando na Copa de 2026. Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e vamos agora conferir como é que foi essa convocação feita pelo treinador interino Ramon Menezes, ele que é o treinador da seleção sub-20 e aqui foi chamado para comandar a seleção principal, enquanto a seleção brasileira não define quem será o seu novo treinador. Então já estamos aqui na tela com a convocação que mesclou aí jogadores do último ciclo com destaques do Sul-Americano sub-20 com o time que o Ramon foi campeão comandando e alguns outros jogadores também que não tiveram chance de ir para a Copa no Catar. Então vamos lá. Goleiro, a gente tem o Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras, os dois foram para a Copa. E o Mikael, o goleiro campeão do Sul-Americano Sub-20, o goleiro do Atlético. É uma convocação que surpreende pela ausência do Alisson. Eu esperava que fosse ter essa continuidade dos três goleiros que foram para o Catar, mas o Ramon Menezes preferiu dar oportunidade a um goleiro que foi campeão do Sul-Americano com ele e também dar um descanso para o Alisson, que não vive uma boa fase na equipe do líder. Nos defensores, a gente tem primeiro os zagueiros, né? A gente tem o Ibañez, o Éder Militão, o Marquinhos e o Robert Renan. O Robert Renan é a grande surpresa, né? O jogador que foi também do Sul-Americano Sub-20. Eu não esperava que na zaga fosse acontecer esse tipo de teste. E aí o Ibañez ganha essa oportunidade, ele que ficou na dúvida entre ele e o Bremer. O Bremer acabou indo para a Copa, que ele ganha essa oportunidade. Militão e Marquinhos seguem, o Thiago Silva não foi porque está lesionado. Acho um pouco questionável algumas ausências aqui. Alguns outros nomes poderiam ter sido testados nessa posição de zagueiro, mas é o início de um ciclo. Para as laterais, a gente tem o Arthur do time de sub-20, o Emerson Royal do Tottenham, o Alex Telles e o Renan Lodge. O Alex Telles desses foram o que foi para a Copa. O Emerson Royal acabou sendo queimado ali no final do ciclo do Tite, acabou não tendo a oportunidade. O Tite acabou levando o Daniel Alves para a Copa, né? E não levou o Emerson, ficou com o Danilo e com o Everson. E a gente tem, né, a volta do Renan Lodge, outro que perdeu espaço no final do ciclo. E o Arthur do time sub-20. É uma posição muito carente, a posição de laterais. Eu acho que ainda vai precisar testar muitas peças. E eu acho que tem nomes que poderiam ter sido testados que o Ramon não levou. Como, por exemplo, o Dodô, o Wanderson, o Caio Henrique, entre outros. Já na posição dos meio-campistas, a gente tem André, destaque do Fluminense, está jogando muita bola, realmente já estava merecendo uma oportunidade. O Andrei Santos, destaque do time sul-americano sub-20, é um jogador que já foi vendido para o Chelsea, teve que voltar para o Brasil porque não conseguiu o visto de trabalho. A gente tem também Casemiro, grande líder, não tem como ficar de fora. João Gomes é ser vendido do Flamengo para o Wolverhampton. Lucas Paquetá, também um dos nomes da Copa que não foi tão bem na Copa assim, mas tem essa continuidade. E o Rafael Veiga do Palmeiras, jogador que estava merecendo há muito tempo uma vaga na seleção. Para finalizar, a gente tem o Antony, Richarlison, Rodrigo e Vini Júnior, 4 nomes que estiveram na Copa do Catar, mais as adições de Rony e Vitor Roque. O Vitor Roque que foi destaque do Sul-Americano Sub-20 e o Rony que é um dos destaques do Palmeiras nos últimos anos. E aí fica esse questionamento. Por que não levou o Pedro? Richarlison não vive boa fase. Por que não levou determinado jogador? E aí é questão mesmo de teste do Ramon Menezes. Ele não deve ficar como treinador principal da seleção brasileira. Ele está apenas esperando aí na CBF definir quem vai ser o novo técnico. Mas de forma geral, foi uma convocação que gerou muita polêmica, que muitas pessoas na internet não gostaram, que pessoas da imprensa também estão criticando bastante, mas é o início de um ciclo. É o começo de um novo trabalho pensando na Copa. A gente mescla aqui nomes que estiveram na Copa com jovens jogadores e atletas que não foram oportunizados anteriormente, e eu acho que isso pode ser interessante. O Brasil tem que fazer algo que não foi feito nos 2 últimos ciclos de Copa com o Tite, que é saber testar melhor os seus jogadores e dar oportunidade a atletas de fora da panelinha. Quero saber qual é a sua opinião sobre essa convocação aqui. Comenta, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto. Até a próxima.